Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma aula e a nossa aula hoje vai ser de história. Então, pegue o seu materialzinho e vamos lá. Abra seu livro integrado aí na página 346. Nós vamos estudar, até a página 351, certo? Então, vamos lá. Nós vamos falar aí sobre cidadania no Brasil, certo? Nós viemos falando aí nessa unidade sobre a cidadania, né? Falamos já da cidadania em Roma, né? Então, nós vamos aí ver a cidadania no Brasil, certo? O Brasil, ele é considerado um país democrático, certo? Isso porque tem uma Constituição que garante os direitos humanos, né? Garante aí os direitos fundamentais. Nós falamos na outra aula, né? Os direitos fundamentais. Alguns deles o direito à expressão, direito à manifestação religiosa, direito à saúde, à educação, né, direito à vida. Esses são alguns direitos, né, que o cidadão tem. Esses são dos direitos, né, que a humanidade tem e a Constituição ela nos garante esse direito, certo? E nós temos essa Constituição, né? Como o Brasil é um país democrático, ele precisa ser regido, né? Por uma lei, né? Que determina ali certas regras, certo limite, né? Então nós temos aí a nossa Constituição que garante aí os nossos direitos. Os direitos das minorias são reconhecidos como lei, configurando-se como crimes, né? Olha lá, direitos da minoria. Como assim? Diferente, não é muito diferente quando nós estudamos lá na Grécia, né? Estudamos e vimos que, por exemplo, as mulheres, os escravos, né, os pobres, né, eles não tinham aí o direito de ser considerado cidadão, certo? Aqui, né, quando ele diz que os direitos da minoria, esse direito aqui da minoria são grupos da sociedade, né, que antes também não tinham esse direito. Que grupos são esses? Por exemplo, são negros, os indígenas, mulheres, tá? Homossexuais. Então, né, esse grupo de pessoas, eles têm aí uma lei específica que garante a eles alguns direitos. Por exemplo, né, existe aí a cota racial, né, que antes o negro não tinha direito aí a faculdade, né, não tinha direito à escola. A gente vai ver isso um pouquinho mais lá na frente. Então, né, nós temos aí uma lei que garante, né, a ele, a pessoa negra, né, uma cota de 5%, né, no caso 5% das vagas das faculdades, concurso público, ele é reservado para negros, para os indígenas também, tá? Há uma cota também aí para os indígenas, né? E aí as mulheres, nós conquistamos alguns direitos aí, nós mulheres, por exemplo, ao voto, a igualdade de salário. Então, esses são aí, né, a minoria. A minoria são esses pequenos grupos, né, que antes não tinham direito, eram vistos à margem da sociedade, né, digamos assim, eram excluídos e não tinham muitos direitos, né. Então, eles são amparados aí pela lei, eles têm uma lei específica, certo? Os brasileiros escolhem seus governantes e representantes legislativos por meio do voto, em eleições livres, diretas e secretas, certo? Os trabalhadores têm assegurados
direitos como jornada de trabalho, salário mínimo, férias, licença maternidade, aposentadoria e outros. Né? A gente vai ver mais na frente que antes, né, nem todo mundo podia votar e o voto não era secreto. Né? E a gente já está aí em vésperas de eleição, né, onde nós vamos escolher aí um novo governante que vai aí governar o nosso estado. No caso aqui, nossas eleições são para prefeito, né? Então, mas também, né, a eleição para presidente, que é a pessoa que vai aí administrar o Estado Brasil, né? Vai tomar conta, né? Então, quem vai colocar essa pessoa lá são as pessoas que votam, né? Que vão escolher uma pessoa para governar. E esse voto, ele é secreto, né? Eu vou lá, né, na urna, digito o código, né, de cada candidato, mas sou eu sozinha, eu não posso, não preciso falar para ninguém, né, e ninguém escolhe por mim. E a gente vai ver que isso era diferente no tempo passado, certo? E aí, ao longo do tempo, né, ao longo do período onde o Brasil se tornou ali, digamos assim, desvinculado de Portugal, nós tivemos algumas conquistas, né? Os trabalhadores tiveram algumas conquistas ao longo do tempo, né? Uma dessas conquistas são direitos, né, assegurados por lei, né? O direito do trabalhador é assegurado por lei, ele tem aí uma jornada de trabalho, dependendo do qual é a sua função, né? Geralmente para a empresa privada são 8 horas por dia, né? Tem um salário mínimo e esse salário mínimo é de R$ 1.045, tá? Tem férias, tem licença maternidade, aposentadoria e outros benefícios, né? Todos esses benefícios eles são assegurados, né? São garantidos aí por lei, certo? Mas essa democracia é o que temos, né? Claro que ela é uma democracia que realmente a gente não sabe que nem tudo é perfeito, né? As coisas não acontecem realmente da forma como deveriam acontecer, né? Mas é a que a gente tem, né? Os direitos que a Constituição diz que nós temos, muitas das vezes não é respeitado, né? Mas é o que temos, né? Todos são considerados iguais perante as leis, né? Mas a realidade o que existe é uma enorme desigualdade. É uma desigualdade entre ricos e pobres, entre negros, brancos, entre indígenas e não indígenas, né? Devido a essa igualdade que existe, desigualdade que existe no Brasil, é que nós temos aí, que houve, na verdade, a necessidade de criar leis específicas que garantisse esse direito, né? Direito ao negro, por exemplo, direito à escola, direito ao indígena, né? Então, é justamente por essa desigualdade que existe na sociedade, essa desigualdade entre os mais favorecidos e os menos favorecidos, é que houve a necessidade de garantir o direito dessas pessoas, da minoria, né? Garantir ela em forma de lei, né? Para que esses direitos dessas pessoas, né? dessa minoria, fosse assegurado realmente, certo? E aí a gente pode pensar assim, será que tá tudo certo agora? E será que essa Constituição realmente ela vale, né, de alguma coisa? E essa tal democracia, né? Então, essa democracia não vale? Ela já está pronta e acabada? Não é possível mais avançar, né? Essa democracia do qual a gente está falando, porque na verdade, porque parece que ela só existe no papel, não é verdade? Mas é claro que ela vale sim. É possível melhorar, claro que é possível melhorar, somos nós cidadão, né, que constituímos a sociedade é que fazemos esse melhoramento, certo? É possível melhorar sim, a democracia está sempre em construção, todos os cidadãos
cidadãos e cidadãs, até crianças, podem e devem atuar para cada vez mais a democracia se tornar realmente um sistema justo. Tá? E para que isso aconteça, antes de tudo, precisamos entender como a cidadania e a democracia foram construídas no Brasil, certo? E é disso que nós vamos falar, como foi que deu esse processo, né, de construção da cidadania no Brasil. Olha só, o Brasil viveu mais de 300 anos de existência como colônia portuguesa, né? Então, a gente estava aqui, né, o Brasil e tal, mas era o que? Era administrado por Portugal. A gente já conhece a história. Todo o ouro, toda a riqueza, tudo era mandado para Portugal. Então, quem governava o Brasil no período colonial era quem? Era Portugal. Com seu destino decidido por um Estado absolutista, né? Ah, mas o que é isso, o absolutista? Bom, absolutista é um Estado em que apenas um rei mandava, certo? Então é absolutista, só uma pessoa manda. No caso aí, o rei de Portugal era quem mandava, certo? E ele não consultava ninguém, não consulta a nação, então isso é um Estado absolutista, certo? A sociedade que foi montada aqui pelos portugueses era uma sociedade dividida em uma pequena camada de ricos, proprietários de terra, né? Os proprietários de terra eram os donos das extensas fazendas de cana-de-açúcar e de café, e uma enorme população constituída por quem? A gente já viu aí que a minoria, né, aí e que tinha também um determinado controle era quem? Era a classe que eram os proprietários de terra, dono de fazenda, né, donos aí dos moinhos. E a grande maioria da população, né, estavam lá os trabalhadores, quem? Os africanos escravizados e os seus descendentes, os indígenas e alguns poucos pobres, né, pobres livres, mas sem posse, né? Essa era a grande maioria da sociedade, certo? Em 1822, o Brasil separou-se de Portugal no processo, né, que a gente conhece aí, que é a independência do Brasil, né, que houve aí uma manifestação e tal. Então, a partir daí, de 1822, o Brasil se desvinculou, né, de Portugal, né, e agora ia passar a andar com as suas próprias pernas. Entretanto, manteve a velha instituição portuguesa, por exemplo, adotando a monarquia como forma de governo. O Brasil agora vai se desvincular de Portugal, né? Não vai ser governado mais lá pelo rei de Portugal, por Dom João, mas, né, ficou Dom Pedro aqui, o seu filho, né? Ele vai manter essa forma de governo que existia, certo? Que é um sistema monárquico. E quem vai ficar governando aqui é Dom Pedro, certo? Dom Pedro I, que de certa forma, né, continua sendo um Estado absolutista, porque quem tomava as decisões ali era esse monarca, né? Então, os primeiros anos aí, né, de independência do Brasil, né, ele vai ser governado aí por um monarca. O primeiro imperador foi o príncipe português, né, Dom Pedro. A primeira Constituição brasileira estabeleceu a divisão dos poderes legislativos, certo? Apesar de Dom Pedro estar governando aí, mas houve a necessidade de montar aí, né, um esquema, né, para governar o Brasil. Então, o que acontece? Criou-se aí a primeira Constituição, né, e ela estabeleceu aí os poderes legislativo, o executivo e o judiciário. Olha lá, o legislativo, o poder legislativo, ele estabelece as leis. O executivo, ele executa as leis, certo? E o judiciário, ele julga as leis, certo? Então, esse sistema aí, ele prevalece até nos dias de hoje, né?
Mas apesar dele ter criado aí os 3 poderes, ele também criou um 4º poder, que é o moderador, de uso exclusivo do monarca, que assim podia interferir em praticamente todas as esferas do governo. Por isso, por essas leis que organizaram as nações, a nova nação, tornaram-se cidadão apenas os que tinham terras, os homens bons. Tá? Então, durante esse período, só era cidadão, né? Só era um homem bom aquele que tinha terra, ou seja, a minoria da sociedade, né? Então, esses eram considerados cidadão. Esses, né, que eram os proprietários de terra, eles poderiam votar e ser votados. Os outros não poderiam, né? Não poderiam votar. Quem eram esses outros? Escravos, indígenas, os homens, pessoas sem renda não poderiam votar, as mulheres não poderiam votar, certo? Só essas pessoas, só os grandes proprietários é que podiam votar e ser votados. A cidadania inaugurada em 1824, né, 2 anos depois da desvinculação com Portugal, né, 1824 é a data da primeira Constituição Federal, foi quando foi criada a primeira, né? Ela excluía a maioria absoluta da população brasileira, a maioria, né? Então praticamente toda a população ali não era cidadão, não tinha direitos, né? Que eram o quê? As mulheres, os escravos, os indígenas, os negros e os seus descendentes, né? Aquele que não tinha condição alguma, né? Os pobres desses estavam excluídos, né? Não eram cidadão, não poderiam votar. Então, por causa disso, ocorreram inúmeras revoltas de vários setores sociais. Toda essa luta por conquista própria, cujos revoltosos também exigiam ser incluídos naquela sociedade que os deixava fora, certo? Enquanto cidadão. Essas revoltas em diversas regiões do Brasil contra o absolutismo de Dom Pedro I foram todas reprimidas com violência, né? Então houve tantas manifestações, né? A gente tem uma imagem aí no nosso livro que é a revolta, né, em Pernambuco, das confederações do Equador. Nós temos tantas outras revoltas que houve no país, né, em busca aí dessa democracia, de se livrar da mão aí dos monarcas, né, para realmente, né, termos um país aí justo. Mas essas revoltas elas foram aí, né, reprimidas com grande violência. A maioria dos líderes, né, dessas revoltas eles eram executados, eram mortos. As revoltas nunca deixaram de ocorrer ao longo de quase 70 anos de império, sem falar das incessantes lutas de resistências de escravos indígenas contra a dominação branca, né? Então essa é uma outra luta, né, que é a luta aí dos escravos e indígenas, para que eles realmente não fossem aí, não tivessem o seu povo aí escravizado. E aí a gente vai ver a cidadania no Brasil republicano, né? Agora o Brasil já é uma república, não é verdade? Os primeiros anos da República, em 1889, a República foi proclamada no Brasil, né? Ou seja, a gente é um país agora independente, né? Não é mais governado por um monarca, certo? Não é governado mais aí por um rei, né? Não é governado por um imperador. Então, o Brasil agora ele é um país republicano. E essa proclamação, né, essa conquista, ela se deu aí pelos militares, certo? Uma nova Constituição ela foi criada em 1891, é a segunda Constituição Federal aí, sendo, no caso, reformulada a primeira, né? Então, 1891, aí surge a segunda Constituição. E abolindo aí muitas das instituições anteriores do período imperial. Essas novas leis ampliaram os direitos, abolindo, por exemplo, o voto censitário. O que é isso, o voto censitário? De acordo com
a renda, tá? Então, agora não era só os proprietários de terra, né? É os ricos que poderiam votar. Essa parte da lei, ela foi abolida, certo? E aí o voto se estendeu aí a todos os homens maiores de 18 anos. Com isso, mais pessoas foram incluídas na cidadania. Mas aí foram apenas os homens, certo? Homens aí maiores de 18 anos. E isso perdurou por um bom tempo, né? Um bom tempo. Essa idade mínima para votar, ela durou até recentemente, né? Claro que recentemente eram homens e mulheres acima de 18 anos que votavam. E agora essa idade, ela diminuiu e é a partir de 16 anos, certo? Homens e mulheres podem votar a partir de 16 anos. Mas isso mudou agora, recentemente, certo? E aí, né, voltando ao nosso texto, houve aí essa mudança que homens acima de 18 anos poderiam votar, mas ainda assim deixou excluída aí uma parte, né, da sociedade. As mulheres, por exemplo, elas não votaram, não tinham direito. Os indígenas, os analfabetos também ficaram de fora. E mais ainda, os ricos fazendeiros encontraram um modo de controlar as eleições e o voto das pessoas. Né? Como eu falei no início, hoje o nosso voto é secreto, nós decidimos em quem votar. Mas antigamente não, o voto ele não era secreto. E a partir daí, como os grandes proprietários, né, de terras tinham ali muitas pessoas ao seu serviço, o que aconteceu agora? Né? Vendo que tem uma gama maior de pessoas para votar, então os grandes proprietários fizeram o seguinte, né? Eram trabalhadores ali de suas fazendas, e aí os fazendeiros ali obrigavam os seus trabalhadores a votarem nos seus candidatos, certo? E aí eles votavam aí no candidato que ali o seu senhor, que o seu patrão, né, escolhia. E se ele não votasse, ele era punido, até mesmo com agressões físicas, né? E um outro castigo, claro, seria a demissão, certo? Então aí esse tipo de eleição, esse tipo de voto, ele é conhecido na história como o voto do cabresto, né? A gente vai falar um pouquinho dele também, tá? Então, o voto do cabresto era isso, né? O voto não era secreto, portanto, esse trabalhador era obrigado a escolher o candidato indicado pelo seu patrão, né? Para isso, ele recebia algum pagamento, como alimento ou transporte, até o local de votação, certo? E não é diferente nos dias atuais, né? Muitas pessoas, né? A gente vê que tem campanhas a respeito disso, não venda o seu voto. Claro que hoje as pessoas não são obrigadas como eram antigamente, né? Mas é da mesma maneira. Algumas pessoas hoje recebem, né? Por exemplo, determinado valor para votar em alguém e aí vem buscar em casa, vem deixar, né? Para que aquela pessoa vote no candidato escolhido por alguém. E a diferença dos dias atuais para o passado é que nos dias passados eles eram obrigados, né? E que se não cumprisse essa regra, né, determinada pelo seu patrão, eles eram aí castigados, né? Essa desobediência era punida com a demissão, né, até mesmo castigos físicos. Esse tipo de eleição que existiu nos primeiros 30 anos do século XX foi chamada de eleição do cabresto ou voto do cabresto, certo? Como nós já falamos, né? Justamente porque essas pessoas estavam aí amarradas aí a seus patrões, né? E eram obrigadas aí a votar a quem eles escolhessem. Os conjuntos dos eleitores manipulados pelos seus fazendeiros, esse conjunto de pessoas aí, eles eram chamados de curral eleitoral. Essa palavra ainda existe até os dias de hoje, né? Por quê? Porque representa aí como se fosse aí, né,
um rebanho de gado ali, todo mundo ali naquele localzinho, todo ali esperando, né, a sua vez, todo mundo reprimido. Então, né, esse conjunto aí de eleitores manipulados pelos fazendeiros, eles eram denominados de curral eleitoral, certo? Com essa estrutura, esses ricos e proprietários que ocupavam os principais cargos políticos e governavam o país de acordo apenas com os seus interesses particulares, sem pensar em benefícios ou direitos para o conjunto da sociedade brasileira, né? Então, eles pensavam em si próprio, né? Ali esses coronéis, né, os grandes proprietários, eles não pensavam na sociedade. Ali, eles escolhiam a pessoa que queriam que estivesse no poder e manipulavam as eleições, certo? E pensando em si próprio. Afrodescendentes libertos, mas excluídos da cidadania. Então, né, outro problema que aumentava a desigualdade social no Brasil republicano foi a questão dos ex-escravos, né? A gente sabe que houve uma luta muito grande para a libertação dos escravos, né? Depois de muita insistência, aí a princesa Isabel ali assinou a Lei Áurea em 1888, né? E ainda no Império, entretanto, o governo ou os fazendeiros não se preocuparam com o destino dessas pessoas, né? Eles eram aí negros, não tinham propriedade, não tinham propriedades, não tinham emprego. A cidade, o país, ele não se preparou para essa gama de pessoa que agora estaria livre, precisaria de moradia, precisaria de trabalho, precisaria de emprego, né? E o que acontece? Agora eles eram livres, né? Mas não tinham nada, não tinham terra para cultivar, não tinham emprego, né? Empregos disponíveis, pois nessa época já estavam chegando os imigrantes também, né? E os estrangeiros eram contratados para a lavoura e os trabalhos mal remunerados na cidade. Esses imigrantes, por serem de outros países, também não tinham direito, não participavam da cidadania. E assim os afrodescendentes permaneceram excluídos, vivendo em condições precárias de trabalho, mal remunerado. Muitos foram morar nos morros do Rio de Janeiro, onde surgiram as primeiras favelas. Né? Como essas pessoas não recebiam também educação, sendo na maioria analfabeto, não podia votar, ou seja, não tinha participação política. Né? A gente sabe que primeiro eles eram negros, né? Escravos, não tinham direito. Quando se tornaram pessoas livres, não tinham remuneração, não tinham educação, né? Não recebiam educação, portanto eram analfabetos, né? Não, ou seja, então de qualquer forma estavam à margem da sociedade e não tinham direitos políticos, certo? Mas aí houve, né, mudança aí em 1930, né, é o período aí que vai ocorrer a ditadura militar no país, né? Então houve inúmeras rebeliões continuaram ocorrendo no país, no campo e nos centros urbanos por motivos específicos, mas relevando a insatisfação contra as regras de uma sociedade que excluía milhares de estrangeiros, brasileiros, afrodescendentes, indígenas, mulheres. Ou seja, o povo ainda não estava satisfeito, continuava fazendo aí manifestações, certo? Em 1930 ocorreu uma grande e profunda mudança, né, política, diminuindo o poder dos fazendeiros. Outra constituição foi feita em 1934. Essa, pela primeira vez, incorporou mulheres no direito de voto e garantiu o direito aos trabalhadores, tá? Então, lembrando que foi na terceira Constituição, ela foi reformulada novamente, a terceira Constituição, que garantiu aí o direito às mulheres, né? E também direitos ao trabalhador. Isso ocorreu aí em 1930.
mais ou menos aí uns 43 anos depois da primeira Constituição criada, 43 anos mais ou menos, né, depois da primeira, é que as mulheres, né, vão ganhar aí algum direito, certo? Só a partir de 1934. E o dia 24 de fevereiro é atualmente uma data comemorativa muito importante. É o dia da conquista do voto feminino no Brasil. Foi essa data que, em 1932, durante o governo Getúlio Vargas, que as mulheres passaram a poder escolher democraticamente seus governantes. Claro que isso depois de uma grande luta, né, feminista aí, uma grande luta das mulheres para conquistar esse direito. Para isso, elas precisaram se unir e fazer uma campanha nacional muito vigorosa, porque enfrentaram enorme resistência por parte dos governantes. Desde o século XIX, o tema já era discutido, mas sempre os deputados negavam aprovar esse direito, alegando que as mulheres eram inferiores aos homens e não saberiam votar, certo? Era isso que aí pensavam das mulheres, não é? As conquistas foram ocorrendo aos poucos, a partir de 1932. No início, conseguiram que as mulheres casadas, autorizadas pelos maridos, pudessem exercer o voto. E também as viúvas solteiras que tivessem uma renda própria, certo? Não eram todas as mulheres. Elas ainda estavam sujeitas ao homem, né? O marido, as casadas, tinham que autorizar as suas esposas a votarem, certo? Foi apenas em 1934 que essas limitações caíram por terra. Até 1964 era apenas um direito, isto é, elas votariam se quisesse. Somente a partir daquele ano o voto feminino passou também a ser obrigatório, que para quem não sabe, né, o voto ele é obrigatório. Temos que votar em todas as eleições. Se não votarmos, nós pagamos multa se nós não formos votar, certo? Então, essa aí é a nossa trajetória, né, de cidadania, né, desde o período colonial, da independência, né, até as conquistas aí das mulheres, né, esse grande feito que ocorreu aí no Brasil. E a gente sabe que as conquistas elas só vieram através de muitas lutas, né, muitas lutas mesmo. Então, né, o nosso assunto vai encerrar aqui com a luta das mulheres pelo direito de voto. E nós temos aí uma atividadezinha na página 251 e na página 252, finalizando na página 252, certo? A nossa aula de hoje foi isso. Desejo para vocês aí bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.